E aí, gente boa, tudo bem com você? Faz um tempo que eu estive aqui com vocês no meu canal, né? E aí, Tomé? E realmente a gente tá com outros projetos, tem tomado muito tempo da gente, mas a gente resolveu vir aqui num momento tão importante no nosso país para conversar com você, para falar um pouco da minha história e responder a seguinte pergunta: por que eu não sou mais de esquerda? Pois é, eu já fui de esquerda, fui sim, e defendia com unhas e dentes a ideologia esquerdista. E tudo começou quando eu entrei na Universidade de História, na Universidade Estadual de História, aqui na UEPB, em Guarabira, isso no ano de 2000. E minha família sempre foi evangélica, a gente tem uma tradição evangélica, minha bisavó, inclusive, foi uma das primeiras cristãs evangélicas lá de Cacima de Dentro, e por causa dela houve uma influência na nossa família. E quando eu entrei na universidade, lá no ano 2000, eu me considerava um crente, um evangélico. Mas eu percebia que a minha fé, né, depois eu percebi isso, analisando depois de um tempo, que a minha fé era uma fé frágil. Tanto é que quando foi confrontada lá na universidade, e foi muito confrontada, por sinal, eu perdi a fé. Eu saí da universidade em 2005, ateu, anticristão, certamente fiz muita piada, né, e perseguia os cristãos, assim como eu fui perseguido um dia, e saí ateu, revolucionário. Saí revolucionário. Eu era capaz de pegar em armas para construir uma nação justa e igualitária. Era essa a ideia, né? Influenciada aí pela ideologia marxista. Então, por que eu não sou mais de esquerda? Por que eu não defendo mais a esquerda? E graças a Deus que Deus abriu os meus olhos. E se você acha que eu não estou falando a verdade, graças a Deus que naquela época ainda não tinha muito essa coisa de telefone, né, com câmera, mas eu tinha a câmera analógica. E olha as fotos aqui, vou mostrar para você, ó. Por exemplo, olha essa foto aqui, ó, com um líder, eu acho que é Jaime Amorim, se eu não me engano, um líder do movimento dos Sem Terra, um líder importante, eu acho que brasileiro, estava aqui na Paraíba, a gente foi lá, tirou uma foto, um bonezinho do MST, eu tinha um bonezinho do MST, gente boa. Tem outra foto aqui minha interessante, que é essa foto eu num caminhão, ó. Acho que foi o meu primeiro discurso, foi aqui, né, público, foi nesse caminhão. Prêmio Mais que Vara Verde. Eu não sei se era algum movimento do PT, eu fui filiado ao PT por pouco tempo, depois tive uma trajetória maior no PV, fui inclusive candidato a vereador aqui na minha cidade. Então, olha as outras fotos aqui, ó. E eu tenho essa boina, você tá vendo essa foto? Essa boininha aqui, ó. Essa boininha bacana que meu tio trouxe de Cuba. Pois é, trouxe de Cuba para mim. Era meu orgulho essa boina. Meu Deus do céu, uma boina vinda justamente de Cuba, né? País modelo para quem é de esquerda, mas eu deixo ela comigo para eu lembrar, para não esquecer, né? Dessa fase da minha vida que eu não tenho vergonha, e graças a Deus não penso mais assim. Graças a Deus eu fui iluminado, né? E percebi. Eu vou dizer para você rapidamente por que eu não sou mais de esquerda. Primeiro porque eu comecei a pensar, caramba, se a ideologia marxista que visa, né, construir uma sociedade de paz, de igualdade, porque o fim é esse, passando pelo socialismo, chegar ao comunismo, por que não foi construída ainda nos lugares em que ela predominou? Se você pensar na Revolução Russa, se você pensar na própria Cuba, se você pensar aí em outros países mais perto, mais recentemente, né, a Venezuela, por exemplo, a China, por que não tem esse país lindo, né, maravilhoso, como se prega? Por que não? Então, isso me começou a ter uma dúvida, né? Eu comecei a pesquisar, a ler, a ver o contraditório e, de fato, só que cheguei à conclusão de que é impossível construir esse país como os marxistas, os leninistas, os esquerdistas, eles acreditam. Eles acusam os religiosos, né? E graças a Deus hoje, eu sou pastor da igreja presbiteriana, de serem alienados. Mas na verdade eu acho que os alienados são eles, porque nós, diferente deles, acreditamos que não é possível construir aqui na Terra um céu. Claro que isso não elimina nossas responsabilidades de cidadania, né? Não elimina. Mas isso não é possível porque sempre quem vai estar à frente são homens, com seus egoísmos, com seus escusos interesses. E quando a gente olha para esses países, né, que eu falei, e a gente vê que, na verdade, o que se consegue construir é uma casta que concentra os poderes em si, né, como acontece, eles são os privilegiados, mas as pessoas devem abrir mão da sua liberdade, porque está sendo construído esse céu aqui na Terra. Então, eu não sou mais de esquerda porque a ideologia é utópica.
é impossível se chegar a construir, de fato, um lugar de justiça e paz plenamente aqui na terra pelo homem. É impossível. E só será possível quando o próprio Cristo vir estabelecer o seu reino. Aí sim, haverá justiça e paz plenamente. Não sou mais de esquerda porque é uma ideologia utópica. Utópica quer dizer que se sonha um sonho impossível, né? E em nome desse sonho, quando a gente olha onde essa ideologia predominou, há mortes, muito sangue. Milhões e milhões de pessoas foram mortas em nome da construção desse céu aqui na terra. Não sou da ideologia esquerdista porque ela é assassina. Assassina. Pesquisei depois, eu não lembro aqui de cabeça, mas quantas milhões de pessoas foram mortas desses regimes que no final das contas eles dizem defender a democracia, mas é uma mentira. Eles defendem a ditadura do proletariado. É isso. Durante o regime militar no Brasil, aqueles que lutaram contra o regime militar não defendiam a democracia, não. Eles defendiam uma ditadura, a ditadura do proletariado. Né? Então é só balela, é só um discurso, são só falácias e são só narrativas. Mas na verdade o que está por trás é a concentração do poder numa caixa que é criada para ficar cada vez mais rica e poderosa para construir, né? A ideia é concentrar o poder para depois distribuir e aí viver uma sociedade igualitária e justa, que é impossível. Eles aparelham o Estado, eles colocam seus amiguinhos lá, eles usam as estatais, usam o governo para o seu bel prazer e para o seu bel para favores, né? Favores para aqueles que são seus amigos, né? Que são os amigos do rei. Eu não sou mais de esquerda, porque ela destrói, ela quer destruir os valores cristãos. Meu irmão, minha irmã, não sinta orgulho de dizer que vota na esquerda sendo cristão. Não sinta. Eles não defendem valores cristãos. É uma mentira, é uma narrativa, não defendem. Eles podem até parecer, podem até ir para as missas, para os cultos nesse período, mas no final das contas eles são contra os valores. São a favor do aborto, são contra o formato de família que nós acreditamos, são a favor da ideologia de gênero. Então nós não podemos, de hipótese alguma, ser a favor de uma ideologia assim. Que são contra o cristianismo, são sim. E a maior parte, toda a construção ideológica marxista, ela vai desembocar no ateísmo. Por mais que nem todos os esquerdistas são ateus, eu não estou dizendo que todos são ateus. Mas no fim é isso, é um Estado ateu. É um Estado que vai governar como os governantes sendo deuses de si mesmo, fazendo coisas ao seu bel prazer, sem nenhum temor a Deus. Não se engane, eles querem destruir os valores cristãos, eles são contra o cristianismo. Nós estamos vendo isso atualmente na prática, igrejas sendo invadidas, né? O vereador invadiu uma igreja lá no Paraná, coisa absurda. E infelizmente são contra os valores cristãos. Eles não defendem a liberdade, pelo contrário, não defendem a liberdade. Eles não defendem a tolerância. Na verdade, eles defendem, mas na prática não são tolerantes. Eles são tolerantes com aqueles que pensam iguais a eles. Você, mulher, chegue dessas feministas aí. Chegue para ela e diga que você prefere ser dona de casa. Aí você vai ver a tolerância dela até onde vai. Né? Então, é um grande absurdo. São narrativas mentirosas. Não defendem a democracia, não defendem a liberdade. São mentiras, porque na prática, olhe para os países onde essa ideologia predominou. Se tem democracia lá, se tem liberdade, se tem tolerância. Eles aparelham o Estado, eles cerceiam a liberdade em nome dessa construção, né, desse mundo maravilhoso. Você abre mão da sua liberdade para que a gente construa esse mundo maravilhoso, o que é absurdo. Eles dividem a sociedade, eles pregam o ódio. Eu não sou mais de esquerda porque eles pregam o ódio. Eles precisam desse conflito, conflito de classes. É o empregado que deve odiar o patrão, é o negro que deve odiar o branco, é a mulher que deve odiar o homem. Eles dividem para conquistar. Essa é a grande verdade. Então, não sou mais da esquerda porque eles querem destruir os valores cristãos, porque eles, na verdade, no fundo, eles não são a favor da democracia, são a favor de uma ditadura do proletariado. Eles aparelham o Estado, eles cerceiam a liberdade, eles dividem a sociedade porque pregam o ódio. Essa é a grande verdade. E graças a Deus que eu abri os meus olhos. E graças a Deus que hoje eu não defendo mais esses valores. E você que é cristão, pare e pense. E eu quero falar diretamente com você que é cristão, que se diz evangélico, que se diz cristão de verdade. É incompatível a ideologia esquerdista. Eu digo isso porque eu militei no movimento. Eu li os livros, eu militei, eu bebi da fonte. E graças a Deus hoje eu posso olhar para trás, né, e perceber o quão eu fui alienado, na verdade.
o quão eu estava influenciado por essa ideologia e infelizmente, se torna uma religião. Se torna uma religião. Eu era capaz de pegar em armas, eu era capaz de morrer para construir esse ideal de nação, esse céu aqui na Terra que se mostrou ao longo da história impossível. Impossível. Nós não colocamos nossa esperança em homens. A nossa esperança não está em homens. Os homens são imperfeitos, qualquer um que seja, né? Mas nós devemos procurar se alinhar, pelo menos, àqueles que são menos ruins. Entende? Eu não acredito em salvadores da pátria, eu não acredito em Messias que vai salvar a humanidade, que vai construir de fato o céu aqui na Terra. Isso é impossível. Isso só será possível quando de fato Cristo vier estabelecer o seu reino. Aí sim, aí nós viveremos o céu aqui na Terra. Enquanto isso não chegar, isso não elimina nossas responsabilidades como cidadão de votar certo, de avaliar corretamente, né? E eu estou fazendo esse vídeo justamente com esse intuito de fazer você refletir. Você que é cristão, a foca é para você e se diz cristão e diz esquerda. É incompatível, meu querido. É incompatível, minha irmã. Não é. Então reveja, analise e vote certo, porque o destino da nossa nação está em jogo. Então, que Deus abençoe, que Deus possa lhe dar sabedoria, lhe dar conhecimento, e eu espero não demorar tanto para voltar aqui no canal, né? Até mais, se Deus quiser.